Para iniciar, eu queria que todo mundo aí que tivesse celular, tira uma selfie com o colega do lado aí e coloca o hashtag assim na Terra 2018, a gente costuma fazer isso aqui lá no Vida Plena. E pra galera saber, a gente tá aqui na Comunhão dos Santos e vamos espalhar isso aí pela rede social, galera. Galera, antes de tudo, eu queria honrar a vida do pastor da casa de vocês. Pastor, Deus está contigo e eu tenho uma honra enorme de estar podendo vir aqui trazer uma palavra. E saiba que Deus tem ministrado muito na nossa vida lá em Freiburg sobre essa igreja. E você, como líder espiritual, tenho certeza que vai fluir, tá? Eu digo isso com a autoridade do Espírito Santo. E amém por vocês. Gente, eu tenho 18 anos, sou de 2000. Quando eu falo o ano que eu nasci, todo mundo fica, 2000, cara. Em 2002 o Brasil ganhou a Copa e eu nasci 2 anos antes. Então, para mim é uma alegria, porque hoje está difícil a situação da seleção. Galera, eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em 1 Pedro 2,9. Amo muito a minha Bíblia, mas a melhor escrita que eu achei foi na Bíblia do celular. Então eu vou ler ela aqui. Amém? Glória a Deus. Lá em 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto é incrível, cara. Eu fico viajando muito nesse texto, porque isso aqui mostra a grandeza de Deus e o quão pequeno a gente é, e mesmo assim Ele ama a gente de uma forma que é indescritível. E hoje eu vim aqui para contar um pouco para vocês o meu testemunho, como que eu conheci a Deus. Faz 4 anos e meio que eu sou convertido também. Como o Fabiano falou, sou novo nesse meio da fé, mas essa semana fiquei aqui em São Mateus, fui muito bem recebido e cada vez Deus afirma, eu consigo ter mais certeza de que o caminho de Deus é o melhor caminho a ser seguido, porque o amor que eu sinto pelas pessoas que me recebem demonstra Jesus. E sabem que vocês aqui de São Mateus demonstram muito Jesus na vida de vocês, pela forma como vocês acolhem as pessoas, pela forma como vocês recebem. Eu quero honrar a vida da cidade de vocês por isso, tá? Galera, minha família, a gente era todos católicos e tenho um carinho enorme pela igreja católica, porque passei aí 13 anos frequentando a igreja católica. Não era católico firme, né? Ia só para pegar a figurinha na catequese, mas amém. Até o dia que o padre descobriu que eu ia só para pegar a figurinha no final da missa e fez eu sentar na frente. Aí foi intenso. Mas assim, meus pais estão aqui hoje. Amo meus pais. Falei antes de vocês aqui no painel, ainda bem que vocês não estavam aqui. Quem estava aqui sabe. E quero honrar a vida de vocês também. Vocês são meus pais, eu devo toda a honra a vocês por terem me criado. E se eu estou aqui hoje é porque Jesus usou vocês para abençoar a minha vida, tá? Galera, quero orar antes para começar e quero que meu irmãozinho venha aqui orar. Meu irmãozinho Vinícius, ele tem 10 anos e é muito usado por Deus. Ontem Deus deu revelações aqui incríveis sobre a vida dele. E ele já serve no ministério infantil lá da nossa cidade, lá na Vida Plena. E ele é incrível, galera, incrível. Deus ministra a minha vida através da vida dele de forma incrível. Então ele vai orar hoje aqui pra gente iniciar esse tempo, tá? Pai, entra nessa casa para abençoar a vida de cada um que está aqui, abençoa a vida do vídeo, que ele administre essa palavra muito bem, Pai, eu confio muito nele. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, galera. Cara, o real sentido de propósito aqui, acho que todo mundo já está cansado de escutar palavras de propósito, porque se a gente parar para analisar o Evangelho, todo ele se liga a um propósito final, que é o propósito do porquê que a gente está nesse mundo, porquê que a gente nasceu, porquê que estamos aqui. E toda a ministração que é feita sobre a palavra de Deus, ela termina em buscarmos um propósito para continuar avançando e espalhando essa palavra. Essa semana eu pude ter o prazer de conhecer o Paulo. Paulo, você me constrange com a tua sabedoria e faz eu buscar cada vez mais de Deus, cara, e tua vida também, honra tua vida por causa disso, tá? Eu honro a vida de muita gente, porque quando a gente honra, Deus também honra, tá? Então, em nome de Jesus, honra a vida dessas pessoas. E galera, o propósito tem sido ministrado muito sobre a minha vida. Até 1 ano atrás eu estava meio assim sobre o que Deus queria de mim, sobre onde que eu ia exercer, onde que eu ia espalhar a palavra dele. Como eu já falei, meu chamado não é para estar num púlpito, mas quando o Lucas me convidou para vir aqui, eu senti uma paz enorme nas minhas orações.
E galera, eu queria até entrar nesse assunto sobre as 7 esferas da sociedade, mas eu acho que todo mundo aqui conhece já, que são a família, a religião, a educação, o governo, mídia, artes, economia. E essas esferas são as esferas que moldam a nossa sociedade, tá? A gente consegue influenciar muito a vida de muitas pessoas através dessas esferas aqui. E o meu chamado é na esfera da mídia. Mídia através de vídeo, através de foto. E hoje a mídia do Brasil, do mundo inteiro, enfim, é vista como uma mídia manipuladora, como uma mídia que mente, como uma mídia imparcial, como uma mídia que vem trazendo ódio e que vem trazendo o que há de pior nesse mundo, tá? Verdade. E nós, como cristãos, somos chamados para mudar isso. Amém. Tá? Somos chamados para mudar cada esfera dessa sociedade, porque eu creio que quando nós dominarmos as 7 esferas da sociedade, Jesus voltará, porque Ele falou que vai voltar quando todos nós formos convertidos. Em nome de Jesus, vamos em frente para dominar essas esferas aqui, tá? Hoje, eu estava até, essa semana foi bem conturbada, porque teve eleição e tudo mais, a gente estava vendo aí todo esse alvoroço, porque um candidato é bom, outro não é. E eu, como gosto muito de me envolver nisso, a gente estava trocando ideia com o Lucas, trocando ideia com a galera. A gente não tem as mesmas opiniões, mas a gente se ama, porque quem está no controle é Deus e acima de tudo é Ele, tá? Eu queria entrar num ponto aqui, mas antes disso eu queria contar um pouco para vocês como é que eu conheci Jesus e como que a minha família passou de uma família católica que não exercia o catolicismo para uma família que se entregou totalmente a Deus, e hoje minha família inteira serve no reino de Deus. Isso para mim é muito lindo, cara. Eu sempre fui um guri muito bagunceiro, sempre gostei de bagunça, gosto ainda, mas a bagunça santa, tá? Não é a bagunça ruim. E meu pai sempre foi minha inspiração maior, é ainda até hoje, e eles demonstram muito Deus na vida deles. E cara, eu tinha 14 anos, meu pai e minha mãe começaram a enfrentar uma crise no casamento. Eles começaram, o diabo, enfim, começou a usar os poderes dele para desmontar minha família, e isso estava muito nítido. Eu comecei a ter muitas crises com a minha mãe, eu comecei a criar sentimento de ódio, de rancor, e eu não queria saber do que ela pensava, do que ela... Enfim, eu só sabia botar a culpa nela. Para mim, a culpa de tudo que estava acontecendo era minha mãe, e nada me tirava isso. Não acreditava em Deus. Para mim, eu estava em cima de uma rocha flutuante pelo espaço, e era assim que eu via a minha vida. A gente conheceu a Igreja Batista lá de Freiburg, Vida Plena Hall, onde o pastor Jonathan ministra e lidera nossas vidas, através da minha prima, que hoje faz medicina na Argentina. Tenho também um amor muito grande pela vida dela, uma menina de Deus, e conheci a igreja lá. Comecei a frequentar, fui no evento do Fly. Todo mundo que já foi no evento do Fly? Quem que já foi na conferência Fly? Uma galera, né? Então, quem não foi, em fevereiro se organizem com a igreja aí, vão para lá, para Freiburg, que vai ser um tempo muito bom. Comecei no Fly, eram 5 dias para viver como se fossem os últimos 5 dias da minha vida. Esse era o tema do Fly. E após isso, eu, como muito que não acreditava em nada, falei, cara, eu vou lá mesmo só para sair de casa, porque eu estava com raiva da minha mãe, vou só para sair de casa mesmo, porque eu não quero olhar para a cara dela. E se eu ficar aqui, eu vou obedecer o que ela fala, porque eu apanho, né? Mas o meu pensamento, eu ia discutir com ela e ia ganhar dela, né? Mas enfim, fui pra lá, e no 5º dia, no último dia, eu falei, cara, eu vou ver se esse Deus realmente existe, vou ver se isso é verdade mesmo. E comecei a orar, rezar na época, né? Porque pra mim era rezar, não era orar. E comecei a rezar, rezei Pai Nosso, rezei Ave Maria, rezei todas as rezas que vocês imaginarem, rezei. E quando eu abri o olho, eu estava sozinho no prédio onde era a nossa igreja. As cadeiras estavam vazias, e eu comecei a achar que tinha alguma coisa na água. Eu achei que eu tinha botado laxante, alguma coisa assim, porque eu estava viajando, e eu não via ninguém nas cadeiras. Eu começava a correr pelo meio das cadeiras, e preocupado, porque eu queria achar alguém, eu queria ver alguém. Eu achei que eu tinha morrido, eu não sabia o que estava acontecendo, e beleza, depois fechei o olho, cocei o olho, abri o olho e voltou todo mundo. Eu falei, caraca, mano, que pira é essa, cara? E aí no final do evento, o pastor Jonathan não sabia o que tinha acontecido e falou, Vitor, vem até aqui na frente. Ele nem me conhecia, eu nem tinha me apresentado com ele ainda. E ele falou para mim, Vitor, você teve uma visão hoje, e essa visão é para te dizer que você é influência na tua geração, e que se você se entregar para Jesus,
multidões se renderão também, porque você é influência. Glória a Deus. E eu fiquei pensando, cara, mas nada a ver, né, cara? Como é que eu vou ser influência nessa geração, cara? E eu, como muito desconhecido da palavra, beleza, peguei aquilo pra mim, fui pra casa. Meu pai e minha mãe receberam um convite de participar minha mãe, no caso, recebeu o convite de participar do encontro com Deus em Blumenau, na igreja Shalom. E meu pai foi levar ela. Eles ainda estavam brigados, não queriam nem saber mais, eles iam separar, não ia dar certo. E meu pai levou minha mãe para Blumenau. Chegando em Blumenau, meu pai viu que muita gente estava embarcando, casais estavam embarcando no ônibus, mas minha mãe embarcou e foi embora, e meu pai ia ficar esperando ela lá os 2 dias, até acabar o encontro com Deus, para retornar para Freiburgo. Até que chegou um casal que o meu pai não conhecia, Newton e a Thaís, vou falar só os nomes para vocês se situarem. Meu pai não conhecia eles e eles falaram: meu irmão, o que você está fazendo aí? Por que você não foi junto? Meu pai falou: não, porque a gente foi informado que era encontro de mulheres com Deus, então eu nem vim preparado. E eles falaram: não, a gente vai te botar lá dentro para você ir junto. Minha mãe já tinha ido, esse casal colocou meu pai dentro do encontro com Deus, pegaram o nosso carro, meu pai não conhecia eles, meu pai deixou o carro com eles, deixou documentos, deixou dinheiro, deixou tudo que tinha e foi. E eu estava feliz porque minha mãe tinha saído de casa, eu não precisava ficar olhando para a cara dela, estava com uma raiva dela que, meu Deus. E beleza, 3 dias depois, quando acabou esse encontro, eu recebi uma ligação e, cara, foi o primeiro milagre de Jesus na minha vida, na vida da minha família, onde minha avó falou: Vitor, teu pai e tua mãe estão voltando e eles vão casar. Fiquei, caraca, como é que pode? É Deus, eu falei, porque meu pai é opinião, deu, acabou, minha mãe também era assim. Eu falei, não tem mais jeito, eles não vai mais reatar. E até meu pensamento era que, vamos separar mesmo, sei o quê. Você não conhecia o evangelho. E beleza. A partir disso, eu comecei a crer firmemente em Deus e comecei a buscar mais dele. E aí meu propósito começou a ser cada vez mais revelado, eu começava a ter mais visões, mais experiência com Deus. E através da vida de quem servia no Vida Plena, fui sendo ministrado, através da vida do Fabian, através da vida de muita gente que está aqui, eu ia sendo ministrado. E minha família começou a frequentar também o Vida Plena. Há 4 anos atrás, minha família inteira se batizou e entregou a vida para Jesus publicamente. E isso para mim foi mais um milagre de Deus. Glória a Deus. E você vê a tua família se entregando, mergulhando nas águas de Jesus Cristo e retornando para uma nova vida, é algo que não tem explicação e não tem sensação melhor no mundo. E como meu propósito era trabalhar com mídia, eu registrei tudo isso. E eu tenho registrado tudo isso. Não trouxe material para vocês verem, mas está tudo registrado. E eu sinto que foi o início do meu cumprimento de propósito, poder deixar registrado o batismo do meu pai, da minha mãe e o meu. Meu irmãozinho ainda não é batizado, mas na próxima acho que já vai mergulhar também, em nome de Jesus. E depois disso, depois que eu me batizei, eu falei, cara, vou viver para Jesus e é isso, mano, porque não tem outro sentido a não ser viver para Jesus. Ele é único e só a partir dele que eu consigo espalhar a palavra, e a partir dele eu consigo ser aquela influência que o pastor Jonathan tinha me revelado. Assim como o Paulo ministrou hoje, ele falou, cara, quando a gente faz as coisas com as nossas mãos, a gente tem que sustentar com as nossas mãos. Então se você está esperando uma atitude tua para cumprir o propósito, tenha certeza que não vai dar certo, porque tu tem que buscar Jesus e Jesus vai te encaminhando. Porque se você fizer com as tuas mãos, você vai ter que sustentar isso com as tuas mãos. E cara, é difícil sustentar as coisas com as mãos, cara, é muito difícil. E eu trouxe 4 pontos aqui para vocês, 4 pontos que eu tenho batalhado neles, e 4 pontos que eu creio que mudam a nossa vida com Deus e nos levam para mais próximo do nosso propósito. E eu quero compartilhar um pouco com vocês isso, tá? O primeiro ponto que eu trouxe aqui é sobre a intimidade com Deus. Eu me sinto repetitivo porque a gente sempre vê ministrações sobre isso, cara. Constantemente a gente é ministrado sobre intimidade, sobre paternidade, sobre singularidade, sobre identidade. E muitas vezes eu me surpreendo porque o ser humano gosta de ouvir o óbvio. Ele gosta de ouvir aquilo que ele já sabe. Ele gosta de ser lembrado. E você fica, nossa, é verdade, como é que pode ser de Deus? É de Deus, mas quantas vezes você já escutou as mesmas coisas e continua dizendo que é de Deus e não coloca isso em prática? Isso me deixa um pouco bolado, cara. E para iniciar esse assunto de intimidade, eu não vou me aprofundar nesses pontos, porque senão eu vou demorar muito.
e a gente acabou atrasando algumas sessões aqui, porque fluiu a parada e ficou muito louco. E, cara, a função da intimidade com Deus é a gente ser um com Ele só. A gente estava respondendo as perguntas hoje aqui, muitas pessoas falando, dando conselhos sobre propósitos, e o Paulo novamente me constrangeu com o que ele falou, e ele falou que, cara, a gente só vai cumprir os propósitos quando a gente amar Deus acima de todas as coisas, quando a gente amar Jesus acima de todas as coisas, porque é Ele quem nos revela o nosso propósito. Não é o teu amigo, não é a tua mãe, não é teu pai, não é ninguém que vai revelar o teu propósito, é Jesus. É Jesus Cristo que vai revelar o teu propósito. E eu estava lendo sobre Daniel, quando o reino da Babilônia imperou e ele foi para a Babilônia, estava na Babilônia, um lugar sujo, um local de pecado, um local extremamente ruim, e mesmo assim ele serviu o exército babilônico, e mesmo assim ele se empunhava contra o império, muitas vezes que isso ia contra a palavra de Deus. E quem era contra o império morria, né? Eles matavam. E mesmo assim Daniel, cara, se mantinha firme, cara, se posicionava. E eu fico pensando, cara, se a gente fosse 1% do que esses homens foram, cara, o que não aconteceria? O que não aconteceria com a nossa vida? E eu trouxe aqui um versículo sobre Daniel, que eu queria que vocês abrissem em Daniel 1:8. Amém? Ali diz: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Como Daniel vivia sobre a tutela de um rei, ele tinha que, aquilo que o rei colocava como regra, ele tinha que seguir aquilo. Mas Daniel não queria seguir aquilo, porque aquilo era coisa impura, era coisa que ia contra o mandamento de Deus, era coisas que iam contra o reino de Deus. E ele pediu para que um dos chefes lá pedisse ao rei para que ele se alimentasse só de água e legume, que era algo que não era sujo e não transparecia maldade na época. E um dos chefes falou assim: cara, até vou liberar para você, mas porque ele gostava muito de Daniel, mas se o rei vê que vocês estão ficando fracos porque estão comendo só isso, eu vou ser morto. Então, assim, vamos se ajudando. E por incrível que pareça, depois de muito tempo, Daniel continuava com um dos físicos mais top assim da Babilônia. Ele era um cara muito abençoado por Deus, porque ele tinha uma aparência física ótima, porque ele também tinha a questão social dele que era ótima, ele era filho de Davi, e também tinha a questão cultural ótima. Então, assim, ele era invejado na Babilônia porque ele era um cara top. E mesmo assim, ele se alimentando de água e legume, ele ainda continuava um cara top. E o mais legal disso, cara, é que ele se impôs não se impôs, mas foi pedir ao rei para que fosse diferente, que ele fosse longe das aparências do mal, e Deus honrou ele, cara. Deus honrou porque aqui no texto dele diz que Deus deu o dom de interpretação de sonhos para ele. Deus honrou, ele tomou posicionamento, ele teve intimidade com Deus para se impor, e Deus honrou isso, cara. Vocês conseguem entender? Eu fico perplexo porque... Cara, a Bíblia está aqui, a gente às vezes, vou ler aqui, vou abrir no versículo aqui aleatório, ó. Ele gemeu desesperado por comida, nada a ver, né? Não tudo a ver com Deus, mas nada a ver a gente ficar fazendo isso, porque a Bíblia não é isso, a Bíblia não é sorte, não é um versículo sorte do que a gente vai abrir. Bíblia, cara, a Bíblia conta a história das pessoas que viveram no tempo de Jesus, cara, pessoas que foram importantes e pessoas que são exemplos a ser seguidos. E cara, Daniel me constrange porque ele foi um cara que se impôs, cara, se posicionou e teve intimidade com Deus, cara. Ele teve uma intimidade incrível com Deus. E isso me leva a um outro ponto, tá? A intimidade com Deus, resumindo, é você ser um só com Deus. Esse é o ponto central sobre a intimidade com Deus, tá? Você buscar a Deus até que você e Ele sejam um só, e que sendo um só, você tem os sonhos de Deus revelados sobre a sua vida, e sendo um só, os sonhos de Deus que são revelados sobre a sua vida são postos em prática, porque você vai ter a fé, porque você vai ser um cara que vai se impor, e você vai ser um cara que vai atrás daquilo que Deus sonha para você, porque vocês só são um só. Amém? Essa história de Daniel me leva a outro ponto, que é o posicionamento, que eu acho que hoje é o que mais afeta a nossa geração, é o posicionamento, porque o posicionamento vai desde como você trata as pessoas, como você fala, o que sai da tua boca, as atitudes que você tem no teu trabalho, as atitudes que você tem na tua escola, tudo isso é questão de posicionamento. E Daniel teve posicionamento. Não precisa abrir esse versículo agora, mas eu quero contar para vocês aqui. Está lá em Gênesis 39. Eu vou ler na minha Bíblia agora.
José era um homem muito atraente e com o passar do tempo a esposa do seu senhor, sentiu-se atraída por ele. Um dia o convidou: deite-se comigo, mas ele recusou. Primeiro posicionamento de José, ele recusou e disse a ela: veja, meu senhor não se preocupa com nada do que acontece aqui, pois confia em mim. Ele pôs sob minha responsabilidade tudo o que possui e me trata como se eu fosse alguém do nível dele. A única coisa que ele me vetou foi você. Afinal, você é mulher dele. E eu jamais poderia trair a confiança dele e pecar contra Deus. No 10 continua: no entanto, a mulher insistia com ele dia após dia, enquanto ele se mantinha firme. Posicionamento, recuando-se a ter um caso com ela. Certo dia ele chegou para cumprir suas tarefas e nenhum dos que trabalhavam na casa estava presente. A mulher aproveitou-se disso, agarrou José pela capa e falou: deite-se comigo, dizia ela. Mas ele deixou a capa na mão dela e saiu correndo da casa. Outro posicionamento de José. Ele saiu correndo, foi correndo contra o pecado. Quando ela viu que ele havia deixado a capa e fugido, foi chamar os que trabalhavam na casa e disse: vejam, esse hebreu apareceu aqui e, como quem não quer nada, tenta se aproveitar de nós. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei o mais alto que podia e, por causa dos meus gritos, ele deixou a capa comigo e correu para fora. Ele guardou a capa até que o senhor de José chegasse e contou a ele a mesma história. Esse escravo hebreu que você pôs aqui veio atrás de mim e tentou me violentar. Quando comecei a gritar, ele saiu correndo e largou a capa comigo. Quando ouviu a história que sua mulher havia contado, a denúncia contra o escravo hebreu, o senhor José ficou furioso. E ele mandou buscar José e fez o que trancassem na prisão na qual costumava ficar os prisioneiros do rei. E aqui vem a parte mais massa, cara. Entretanto, mesmo na prisão, o Eterno ainda estava ao lado de José, cara. Isso é incrível, cara, porque o posicionamento de José fez com que ele fosse levado à prisão, mas fez com que Deus não abandonasse ele, porque ele teve posicionamento. E continuando aqui, já está terminando: e a bondade divina garantiu de que ele ganhasse a simpatia do chefe de carceragem, que fez de José o responsável por todos os presos, o administrador do complexo penitenciário. O chefe da carceragem deu tanta liberdade a José que nem sequer o vigiava, pois o Eterno estava ao lado dele. Dessa maneira, tudo que José fazia dava certo, cara. Tudo que ele fazia dava certo, não era qualquer coisa que ele fazia, era tudo que ele fazia, porque ele tinha posicionamento. Ele se posicionava contra o pecado, ele se posicionava contra aquilo que não era para ele. E o que me impressiona é que, cara, a Bíblia diz: o Eterno ainda estava ao lado de José, e muitas vezes a gente não consegue se posicionar numa discussão, a gente não consegue se posicionar nas redes sociais, a gente não consegue se posicionar em nada. E a gente quer que Deus abençoe a gente. Você consegue entender? Aí tem um outro versículo aqui também, da continuação da história de José, que é um dos resultados do que acontece com ele pela questão do posicionamento dele. Ali do Gênesis 41, do 39 ao 44, ele fala: em seguida, dirigindo-se a José, o faraó no caso, disse: você é a pessoa de quem estamos precisando. Parece que Deus entregou a você plano detalhado, e ninguém tem experiência e sabedoria que você demonstra. De hoje em diante você será responsável pelos meus negócios, todo o meu povo seguirá a sua ordem, e apenas eu, na condição de rei, estarei acima de você. O que é isso aqui? Eu dei uma resumida na história. José foi para a prisão, ficou lá um tempo. Ele tinha, como o Eterno estava com ele, tudo que ele fazia dava certo. Ele era o chefe da prisão, conheceu o copeiro lá, interpretou os sonhos do copeiro, e o copeiro voltou lá para o faraó, começou novamente a servir o faraó, e o faraó teve alguns sonhos e queria alguém que interpretasse esses sonhos. E aí o copeiro lembra de José 2 anos depois, um tempo depois, o copeiro lembra de José, e aqui está o resultado do posicionamento dele. Ele foi usado por Deus, porque ele se posicionou, cara. Mas isso demorou, e hoje a gente falava sobre o processo para a gente chegar até o nosso propósito. Isso aqui é um exemplo claro de processo, cara. José foi preso, ficou 2 anos preso, e só depois o propósito dele começou a se concretizar. Depois tem uma longa história sobre a família de José, que descobre que ele era rei do Egito e volta atrás dele, com o rabo entre as pernas. E cara, eu amo essa história de José, porque José é um cara muito massa, e todo mundo já deve ter lido a história sobre ele. Essa é a questão do posicionamento. A gente conversava com o Lucas quando ia buscar o Paulo em Curitiba, e a gente falava: cara, o Evangelho não te ensina a fazer uma ação, o Evangelho te ensina a reagir sobre as coisas. O Evangelho te ensina a reagir numa discussão, o Evangelho te ensina a reagir quando o pecado está na tua frente, o Evangelho te ensina a reagir, cara. A gente estava conversando, cara, ser bom, respeitar,
Isso é coisa que todo mundo sabe, cara. É o básico do ser humano. É o básico do ser humano respeitar, amar, tratar bem as pessoas, ajudar os outros. E não é isso que o Evangelho quer ensinar. Também é isso, mas não é só isso, cara. O Evangelho quer ensinar você a reagir. E a forma que você reage é que diz: o Eterno vai te acompanhar. Você vai falar: bah, filho, vacilou. E, cara, quando você vacila, você está atrasando o teu propósito, cara. Porque quanto mais íntimo de Deus, mais posicionado, cada vez mais você fica livre para cumprir o teu propósito. E é um outro ponto que eu trouxe aqui, que é sobre a liberdade em Cristo. Cara, João 8, capítulo 8, versículo 32 diz: conhecerei a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus Cristo. Então, a partir do momento que a gente conhece a verdade sobre o Evangelho, a gente começa a se posicionar melhor, a ter uma intimidade maior com Cristo. E isso vai gerando uma intimidade com o nosso propósito. Você consegue entender isso? Quem aqui já teve o seu propósito revelado por alguém, ou já estava orando e Deus revelou o propósito? Levanta a mão. Amém, gente. Tem muita gente que não tem o propósito revelado ainda, não sabe real o porquê está aqui nessa terra. E hoje é um dia que Deus vai liberar propósitos. Amém? Eu peço que, enquanto eu vou fazendo essa palavra, que você comece a orar aí, cara. Comece a orar: Deus, é hoje que eu quero, Deus, ter o meu propósito revelado. É hoje, Deus, é hoje que eu quero. Menos da metade das pessoas aqui levantaram a mão. E, cara, você consegue entender o que é você ter uma geração que está cumprindo o seu propósito? É uma geração cada vez mais próxima da volta de Jesus. E eu não vejo a hora que ele volte, cara. Porque a gente está aqui, a gente não está aqui para acumular nada, a gente não está aqui eu preciso ter mais seguidores no Instagram do que o Lucas. Eu tenho. Tô brincando. Eu não preciso ser um influenciador digital, não preciso ser o mais conhecido da minha cidade, não preciso ser o mais rico. A gente não está aqui por isso, cara. Quantas vezes já escutou falar: no caixão não se leva nada? Realmente não se leva nada no caixão. O máximo um terno bonito e um caixão bonito. E você nem fez isso. Você está morto. Então o nosso propósito faz a gente olhar a nossa vida de outra maneira, cara. Eu falava pro Mauro, a gente fez uma última reunião domingo passado, né, Lucas? Isso. Eu falei pro Mauro, Deus vai te usar nessa conferência, cara. E a galera ficou: Vitinho, não dá pra saber quando que você fala sério, porque você sempre tá brincando, sempre tá fazendo piada. É verdade, mas agora eu tô falando sério, Mauro. E Deus ministra sobre a minha vida, cara. E fala de você, mano. Eita. Tenha certeza que esse congresso, cara, é um start na tua vida. Tá bom? Você casou com a Kim, eu tive o prazer de poder produzir o vídeo de vocês. Isso pra mim é uma honra enorme. E, cara, eu quero dizer pra vocês que, como um sacerdote, como alguém que lidera a tua casa, eu digo isso através do Espírito Santo, não como eu, porque eu tenho 18 anos, eu não entendo nada de casamento. Mas eu digo, cara, você está sendo levantado porque vocês vão ter filhos. E assim como a gente falou hoje, às vezes para Deus, você ganhar 10 milhões de almas, 10 milhões é muito, né? 10 mil almas, talvez tenha um peso menor do que uma mãe que criou 3 filhos que ganharam 50 mil almas. Consegue entender? Então você vai ser usado para abençoar os teus filhos, cara. Amém, cara. Amém. Deus é bom demais e eu fico constrangido. Glória a Deus. Eu chego a suar, cara, de como Deus é bom. Não, morrer não vai, mano. Morrer não vai. Amém. E galera, eu conversando com o pastor Jonathan, eu tava com muitas dúvidas na questão de fluir, que é o último ponto que eu trouxe aqui para falar hoje. E eu fiquei pensando, cara, fluir. O que é esse fluir? E ele me ajudou muito, porque ele me abriu minha mente, ele como líder da minha vida abriu muito minha mente. E ele me ajudou muito. Galera, não adianta de nada você saber o seu propósito, o seu real motivo de estar aqui na terra, sem saber estar no lugar certo. Como eu falei para vocês, o meu chamado não é para pastorear. Meu chamado não é para subir num púlpito e pregar a palavra. Meu chamado é nas mídias. E eu tenho total conhecimento disso. Eu até falei pro Lucas, cara, mas ministrar, cara, eu vou orar sobre isso, vou ver o que Deus fala, se eu sentir paz, vamos. Eu senti uma paz, mas não é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida.
Se um dia alguém me convidar, glória a Deus, eu vou aceitar e vou orar e vou ver com Deus se realmente para isso acontecer. E no meu emprego também, lá em Joinville, Deus começou a ministrar sobre a minha vida. Como eu falei aqui no painel, a nossa empresa hoje se posiciona muito bem nessa questão de trabalhos que a gente aceita. Hoje eu trabalho filmando casamento e eu amo fazer isso. Eu falei aqui, a gente estava conversando no post ali, né, Fabia? Eu falei, cara, o sonho da minha vida é casar. E a galera ficou, nossa, ele quer casar. Quem aqui quer casar? Quem já é casado, quem quer casar, enfim. A gente como cristão é obrigado a querer casar, cara. Como é que você não quer casar? E o mais incrível é que a galera fica estupendaça com isso. Nossa, ele quer casar. Claro que quero. Eu tenho 18 anos ainda, mas quero casar. E a galera fica, meu Deus do céu, ele quer casar, cara. Vai viver a vida, vai aproveitar. Orgulho do Frai, solteiro. E continuando a fluir. Flui aí, Mauro, senão a bênção vai embora. E conversando com o meu pastor, ele me deu uma palavra de Deus que está lá em Atos 2, não precisa se abrir não, que fala da história de Pedro e os discípulos de Deus que estavam lá e eles estavam esperando Jerusalém e começaram a orar. Eu acho que, na minha opinião, assim, agora dando minha opinião, não é para dar opinião aqui, mas assim, eu creio que esse texto de Atos é um dos textos mais impactantes porque demonstra uma intimidade com Deus enorme, cara. Eles estavam lá sem a presença do Pai, mas o Pai conversando com eles através de oração, e o Pai falou, se prepare porque o poder do Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês vão exercer aquilo para que foram chamados. E isso aconteceu em Atos 2, quando as línguas de fogo caem e eles são atingidos pelas línguas de fogo e começam a ministrar a vida de pessoas, e mesmo pessoas que não entendiam a língua deles começam a entender. E eu fiquei, cara, meu Deus, cara, imaginou cair uma língua de fogo aqui hoje, a gente sai correndo. A gente sai correndo. Fabia contou ontem a história sobre a mulher que apareceu encapetada lá na nossa igreja. E a gente ficou, meu Deus do céu, vamos embora daqui, isso aí vai dar ruim. E eu fico estupendo porque, cara, aconteciam as coisas sobrenaturais e o pessoal aceitava aquilo e recebia aquilo. E hoje a gente não consegue receber a palavra. A gente não consegue, cara, pegar a palavra, mastigar ela e engolir e entender aquilo. E lá em Atos 2, quando Pedro começa a cumprir o seu propósito, que é pregar as nações, eu fiquei admirado com aquilo, porque realmente Deus cumpriu o que Ele falou. Então eu quero dizer para vocês aqui, se você já orou e Deus revelou alguma coisa na tua vida, Ele vai cumprir. Porque Ele é Deus, eu não preciso falar mais nada, Ele é Deus. Eu tenho minha prima que mora na Argentina, hoje ela está lá em Freiburg, estou com saudade dela. Até segunda-feira a gente volta para lá, né, mãe? O pastor Jéssica tinha me convidado para vir morar para cá, mas acho que não vai dar boa, pastor. Acho que eu vou ficar lá na minha cidade, lá no meu lugar. Mas eu amo vocês, tá? Te amo, São Mateus. E a minha prima tem uma irmã, a Amabile, e ela recebeu um chamado de Deus que ela iria compor músicas. Ela iria compor músicas. E uma vez ela estava indo para a Argentina para visitar essa minha prima, e a minha madrinha estava meio com medo, porque avião cai, porque isso e aquilo. E a minha priminha falou, mãe, não se preocupa, mãe, porque Deus revelou que eu iria compor muitas músicas e eu nem compus ainda. Deus não vai derrubar o avião. Eita. Você entende o que é isso? Você entende o que é fé? Você entende uma criança, quantos anos ela tem? Tem 13? Eu fico impressionado, cara, a gente aí, eu com 18 anos, alguns aí com quase, não sei, uns 30 aí, não sei, e a gente fica assim, meu Deus, não consegue aceitar isso e pegar pra gente isso, cara, pelo amor de Deus, vamos focar. O Paulo vem me tentando a fazer um negócio aí, a Florianópolis, para se juntar a F-Hope aí, e eu tô orando sobre isso, Paulo, em nome de Jesus. Estão querendo roubar você de nós, tudo que mudou. Tá louco? O pastor queria que eu viesse pra cá, o Paulo queria que eu vá pra lá, vamos orar, ver onde que Deus manda. E cara, basicamente, esses são os 4 pontos principais, tá? Intimidade, posicionamento, liberdade e o fluir em Deus. Esses 4 pontos têm sido ministrados na minha vida diariamente. Digo para vocês, eu não sou ninguém perfeito, estou longe disso, pelo amor de Deus, não encarem como isso. Eu também não sou bom, tá? Eu não sou uma pessoa boa. Constantemente eu fico no meu coração assim, eu vejo alguma coisa na internet e já penso, tem que matar essa pessoa. Então assim, a gente, ser humano, não é bom, cara.
Mas Deus faz a gente ter um coração mais puro, e quanto mais próximo dele, esse lado nosso negro vai sumindo, e esse lado de amor e de amor às pessoas, amor a Jesus vai aparecendo. Então, cara, a única resposta para tudo é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Não tem outra pessoa nesse mundo. Eu sou apaixonado por Jesus Cristo. E eu amo Jesus Cristo acima de qualquer outra coisa, cara. Porque Ele tem feito coisas na minha vida que eu não tenho como explicar. Ele apresentou, como eu falei, Deus ministra muito sobre a minha vida através de pessoas. E Ele tem apresentado pessoas que são surreais. Tem apresentado o Natan, que hoje é sócio comigo na minha empresa. E é um homem de Deus. E eu agradeço a Deus por ele ser um homem de Deus, porque ele consegue entender que a gente está em busca do reino. E quando a gente está em busca do reino, não tem discussão, não tem como discutir. Duas pessoas estão em busca do reino, não tem como dar divergência. E eu te agradeço pela tua vida, cara. Eu amo você e sabe que você pode contar comigo. Agradeço também a vida do pessoal de São Mateus que tem ministrado a minha vida. O Lucas, cara. O Lucas, eu sou mais próximo dele do que do Fabiano, que mora lá do meu lado. Mas eu te amo. Foi uma facada, mas eu aceito. E galera, hoje realmente é um tempo agora muito sério mesmo. Falando sério. É um tempo de Deus revelar o propósito da vida de muitas pessoas. E cara, eu quero convidar já a banda já para ir tocando. Eu falei que ia ser rápido essa palavra aqui, realmente foi bem rápida. Porque o evangelho não precisa ser demorado, mas sim intenso. Amém?